Olá, seja bem-vindo ao canal Santo de hoje. Aqui você terá uma resenha diária de seu santo de devoção e sua oração. Não deixe de se inscrever no canal e ao final deixar o seu like. São Francisco de Assis, fundador da Ordem Franciscana e padroeiro da Itália. Um jovem de grandes aspirações. Pequeno de estatura, mas de caráter extrovertido, Francisco sempre sonhou em realizar grandes feitos. Isso levou aos 20 anos, a partir para a guerra entre Assis e Perugia e mais tarde para a Cruzada. Filho de um rico mercante de tecidos, Pedro de Bernardone, e de uma nobre provençal, Pica, ele nasceu em 1182 e cresceu em meio à opulência e à vida mundana. No entanto, ao retornar da dura experiência de guerra, doente e abalado, Francisco se tornou irreconhecível para todos. Algo profundo havia tocado sua alma além das experiências nos conflitos. Um encontro perturbador e a questão: servir ao servo ou ao Senhor? Ele jamais esqueceu as palavras que recebeu em um sonho em Spoleto: por que te inquietas em buscar o servo em vez do Senhor? Sua vida tomou um novo rumo, impulsionado pelo desejo de descobrir qual era o chamado de Deus para ele. Através da oração e contemplação, em meio aos campos da Úmbria, Francisco passou a tratar os leprosos e os marginalizados como irmãos, superando sua aversão e repugnância inicial. São Damião, Francisco, vai e restaura a minha igreja em ruína. A voz que ele ouviu em Spoleto ecoou novamente durante uma oração diante de um crucifixo bizantino na igrejinha abandonada de São Damião: Francisco, vai e restaura a minha igreja, que como vês, está em ruína. O que antes parecia um convite para reconstruir fisicamente a capela, com o passar dos anos revelou-se com um significado mais profundo. Francisco foi chamado a coisas maiores, renovar, em espírito de obediência, a igreja que enfrentava divisões e heresias naquela época. Esposo da Senhora Pobreza. A inabalável alegria de se sentir amado e chamado pelo Pai, fortaleceu em Francisco o desejo de viver sob a providência divina, e em prol do Evangelho ele decidiu doar seus bens aos pobres. Essa decisão gerou um conflito irreparável com seu pai, Pedro de Bernardone, que o denunciou publicamente. Então, diante do bispo Guido, Francisco expressou seu desejo sincero de casar com a Senhora Pobreza, despojando-se de suas vestes ricas. A primeira comunidade de frades. O Papa aprova a regra. Muitos outros se juntaram a Francisco, desejando viver o Evangelho em pobreza, castidade e obediência. Em 1209, o primeiro grupo de frades foi a Roma encontrar-se com o Papa Inocêncio III, que ficou impressionado com aquele jovem de olhos ardentes. O Papa aprovou a regra, que foi definitivamente confirmada em 1223 pelo Papa Honório III. As Clarissas e a Ordem Terceira. Clara, uma nobre de Assis, também foi atraída pelo carisma de Francisco. Ele a acolheu e deu início à Segunda Ordem Franciscana, conhecida como Clarissas. Posteriormente, ele fundou uma terceira ordem para os leigos. Francisco, Alter Christus. Um intenso amor por Cristo, expresso graciosamente através do primeiro presépio vivo em Grete no Natal de 1223, levou Francisco a se conformar com Jesus e a receber os estigmas, tornando-se o primeiro santo da história a carregar essas marcas. Ele foi conhecido como Jogral de Deus, testemunhando a alegria da fé, aproximando-se do Evangelho até mesmo os não crentes e chamando a atenção do sultão, que o acolheu com honras na Terra Santa. A vida de Francisco, louvor ao Criador. A vida de Francisco foi um constante hino de louvor ao Criador. O Cântico do Irmão Sol,
a primeira obra-prima poética da literatura italiana, escrita quando ele estava enfraquecido pela doença, expressa a liberdade de uma alma reconciliada com Deus em Cristo. Francisco partiu para o encontro de Jesus com alegria quando a irmã morte o visitou na tarde de 3 de outubro de 1226. O Espírito de Assis, inspiração de fé e fraternidade. Francisco morreu aos 44 anos no chão humilde da Porciúncula, o lugar onde recebeu o dom da indulgência do perdão. Sua canonização ocorreu 2 anos depois. O espírito de Francisco continua a inspirar muitos a obedecerem à Igreja, a promoverem o diálogo entre todos na verdade, na caridade e na proteção da criação. Oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Rezemos. Glorioso São Francisco, santo da simplicidade, do amor e da alegria, que no céu contemplais as perfeições infinitas de Deus, lançais sobre nós o vosso olhar cheio de bondade. Socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e corporais. Rogai ao nosso Pai e Criador, que nos conceda as graças que pedimos por vossa intercessão, vós que sempre fostes tão amigo dele. Inflamai o nosso coração de amor sempre maior a Deus e aos nossos irmãos, principalmente os mais necessitados. São Francisco de Assis, rogai por nós. Amém. Deixe aqui o seu comentário e não se esqueça, amanhã tem novo vídeo. Obrigado, se cuide e até amanhã se assim Deus quiser.